Olá, gente, tudo bem? Vamos aí continuar fazendo questões de direito internacional para o nosso exame de ordem da OAB. Diz essa questão aí do 26º exame de ordem. Um ex-funcionário de uma agência de inteligência israelense está de passagem pelo Brasil e toma conhecimento de que chegou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de extradição solicitado pelo governo de Israel, país com o qual o Brasil não possui tratado de extradição. Receoso de ser preso por estar respondendo Israel por crime de extorsão, ele pula um muro do consulado da Venezuela, no Rio de Janeiro, e solicita proteção diplomática a esse país. Nesse caso, vamos lá, letra A. Ele pode pedir asilo diplomático e terá direito a salvo-conduto para o país que o acolheu. Letra B. É cabível o asilo territorial, porque o consulado é território do Estado estrangeiro. Letra C. Não se pode pedir asilo e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Letra D. O asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. E aí, gente, qual a resposta que a gente marca? Vamos, primeiro de tudo aqui, fazer uma diferença entre asilo diplomático e asilo territorial, tá? O asilo diplomático, ele é concedido nas legações. Alexandre, o que são legações? São as embaixadas, tá? Então, asilo diplomático é aquela proteção que é dada para uma pessoa estrangeira que está sofrendo uma perseguição política, né, por crime político ou de opinião. Então, ele vai para uma embaixada, uma legação, ou então para um navio de guerra, para um acampamento de guerra, ou então para uma aeronave desse país, tá? Uma aeronave de guerra. Então, nessas situações, nesses locais, pode-se pedir esse asilo diplomático. Veja que aqui, no caso, o cara entrou num consulado. Cabe asilo diplomático no consulado? Não. Cabe asilo territorial. Alexandre, então, o que é o asilo territorial? É essa proteção que vai ser dada à pessoa que é vítima de perseguição por crime político ou de opinião, e aí esse asilo territorial pode ser solicitado em qualquer lugar do outro país. Então, em qualquer lugar você pode pedir esse asilo territorial. É importante destacar que as embaixadas, elas só são na quantidade de uma, tá? Só existe uma embaixada, que é essa representação política do outro estado, de um estado no outro estado, só existe a quantidade de uma e normalmente fica ali na capital do país. Então, você vai ver ali, lá no Distrito Federal, né, lá no DF, uma área que é só das embaixadas, tá? Onde tem as representações dos estados, de vários estados lá, tá? Já o consulado é essa representação diplomática que vai estar espalhada pelo estado, né? Então, você tem ali consulados em vários locais do país. Ele vai tratar dessa relação burocrática entre o seu cidadão e o seu estado, tá? Então, é para, sei lá, fazer uma certidão de nascimento, de casamento, para resolver questões sobre sucessão, enfim. Então, o consulado, ele vai ser essa representação que vai atuar para o seu cidadão no outro país, tá? Então, para resolver essas questões relativas
ao indivíduo que se encontra no outro país. Já a embaixada é essa representação política de um país no outro país, ok? Beleza? Então, feitas essas considerações, diferenciando embaixada, consulado, asilo diplomático e territorial, vamos aqui para as questões. Pode pedir asilo diplomático. Olha, não, no consulado da Venezuela, você não pode aí pedir esse asilo diplomático. Na verdade, nem vai caber aqui asilo. Por quê? O asilo, ele somente deve ser concedido para a pessoa que sofre perseguição por crime político ou de opinião. Aqui, a gente está diante de um crime de extorsão. Crime de extorsão não é crime político ou de opinião, é um crime comum. Sendo crime comum, não cabe nem o asilo, tá? O direito subjetivo ao asilo, beleza? Então, ele terá direito a salvo-conduto para o país que acolheu, falso. É cabível asilo territorial, não cabe nem o asilo, tá? Não cabe nem asilo aqui nessa situação, porque ele cometeu crime comum. Porque o consulado é território do Estado estrangeiro. Letra C, não se pode pedir asilo. Beleza, não se pode pedir o asilo, perfeito. Quer dizer, na verdade, pedir você pode até pedir, né? Mas você não vai ter o direito. Mas vamos lá. E o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Olha, é importante haver um tratado entre os dois países para regulamentar essa questão da extradição? Mas isso não é condição sine qua non. Ou seja, não existir um tratado não significa que o país não vai poder extraditar. Então, a questão especificamente, claramente diz aí que não há tratado entre o Brasil e Israel. Mas se fosse o caso de extradição, caberia o Brasil extraditar mesmo sem tratado? Caberia. O Brasil poderia sim extraditar, tá? Então, por quê? Porque ele não precisa necessariamente aí de um tratado, tudo bem? Então, falso, não tem nada a ver por ausência de tratado, a STF não autorizar a extradição, tá? Letra D, o asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado, beleza. Na verdade, não é nem cabível asilo, porque aqui é crime comum, tá bom? Então, correto, a letra que a gente marca. Estão aqui as considerações que a gente trouxe, tá? Lembre que esse asilo político é um ato discricionário do Estado. Ele está ali regulamentado pelo decreto 9199 de 2017, tá? Então, aqui as diferenciações entre o territorial e o diplomático, e vai competir ao presidente da República decidir sobre esse pedido de asilo e sobre a sua revogação de concessão, consultando ali o ministro do Estado das Relações Exteriores. É importante a gente não confundir com o refúgio, porque o refúgio, quem vai processar e julgar não é o presidente da República, vai ser aí o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, na primeira instância. Na segunda instância, caso o CONARE negue o pedido de refúgio, então vai para o interessado no refúgio, pode recorrer para o ministro da Justiça. Então, asilo, quem processa e julga? Presidente da República, se consultando com o ministro das Relações Exteriores. Quem é que julga o CONARE? Quem é que julga o refúgio? É o CONARE na primeira instância. Caso haja recurso, esse recurso vai para o ministro da Justiça. Veja que no caso do asilo não cabe recurso, beleza? Maravilha. Então, outra coisa, o consulado ele não é território do Estado estrangeiro, possuindo apenas imunidade de jurisdição. Isso é informação importante que eu não comentei aqui, né? Então, ó, o consulado é território do Estado estrangeiro? Não, ele não é território. O consulado só vai ter aí essa imunidade de jurisdição. Não confunda imunidade com ser território. Então aqui as considerações. Vamos para a próxima questão. 25º exame de ordem da OAB. Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviço de consultoria no Brasil a uma empresa pertencente a François, francês residente em Paris, para a realização de investimento no mercado imobiliário brasileiro. Então, Paulo, ele faz um contrato de prestação de serviço de consultoria no Brasil a uma empresa pertencente
um francês que reside em Paris para a realização de investimento imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Olha, então a cláusula diz que deve se aplicar a lei francesa, tá? Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão da capacidade, veja, ele fala da aplicação da lei francesa e tal, mas acaba perguntando sobre essa questão da capacidade. A justiça brasileira deverá aplicar, vamos lá, a lei brasileira, porque o contrato foi celebrado no Brasil, letra B, a lei francesa, porque François é residente na França, a letra C, a lei brasileira, país onde os serviços eram prestados, e letra D, a lei francesa escolhida pelas partes mediante cláusula contratual expressa. E aí, gente, qual é a resposta correta? Vamos utilizar aqui como referência o artigo 7º da LINDB. Então, a lei que vai se aplicar vai ser a lei francesa, tá? Então, a gente já vai matar aqui a letra A e vai matar aqui a letra C, tá? Vai ser a lei francesa que vai ser aplicada, tá? Porque o artigo 7º, ele diz que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família, tá? Então, ó, aí ele diz, a lei francesa porque François é residente na França, letra D, a lei francesa escolhida pelas partes mediante cláusula contratual expressa. Não, vai ser a letra B, ó, pois François é residente na França, tá? Então, onde é domiciliado François é domiciliado na França. E o que está em jogo aqui é se ele é absolutamente, relativamente incapaz, tá? Então, se ele tem condições, por conta de uma doença, ou por qualquer outro fato ali, de expressar a sua vontade. Então, letra B é a letra que a gente marca com base no artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos para a próxima questão, 25º exame de ordem da OAB. Ernesto concluiu o doutorado em Direito em prestigiosa universidade situada em Nova York, nos Estados Unidos, e pretende fazer concurso para o cargo de professor em uma universidade brasileira, tá? Então, o Ernesto, ele concluiu o doutorado lá nos Estados Unidos e quer fazer o concurso para a universidade brasileira. Uma das exigências para a realização do seu para a revalidação do seu diploma estrangeiro é que este esteja devidamente legalizado. Essa legalização do documento estrangeiro deverá ser feita mediante, letra A, apostilamento pela Convenção da Apostila de Haia, da qual o Brasil e os Estados Unidos fazem parte. Letra B, a consularização no Consulado Brasileiro em Nova York. Letra C, a notarização em consulado norte-americano no Brasil. Letra D, o apostilamento pela Convenção da Apostila de Haia no consulado brasileiro. E aí, gente, qual a resposta que a gente marca? Olha, a resposta é a letra A, certo? Então, vai se fazer aí esse apostilamento, que a gente chama assim, ó, apostila de Haia, tá? Apostilamento de Haia, regulamentado ali pelo decreto 8660 de 2016. Esse apostilamento de Haia nada mais é do que essa legalização de documentos produzidos em território nacional e destinados a produzir efeitos em países parte da convenção. Nada mais é, então, do que um selo ou um carimbo ali emitido pelas autoridades competentes, que vai ser colocado ali no documento como forma de certificar sua autenticidade pelo órgão do qual foi expedido, para que assim ele tenha validade no país que foi requerido. No Brasil, o CNJ, ele é quem é responsável pelo funcionamento da apostila de Haia, tá? Então, para que esse documento ele receba ali esse certificado, deixa eu botar aqui tela cheia, ele precisa seguir um rito, tá? E para facilitar o seu estudo, eu trouxe aqui
na tela esse ritozinho. Então, ó, para que haja esse apostilamento, basta você levar a qualquer cartório ou tabelionato de qualquer capital brasileira. O apostilamento ele vai abranger uma via física e outra eletrônica. A primeira será emitida junto a um documento, a ele colado ou apensado. A segunda fica registrada no seu próprio sistema e será utilizada tanto para o controle da autoridade brasileira quanto para a consulta de autoridades estrangeiras sobre a apostila emitida no Brasil. Então, letra A é a letra que a gente marca, tá? Então, esse apostilamento não vai ser ali no consulado brasileiro, tá? Ele vai ser ali no cartório, no tabelionato de qualquer capital brasileira. Isso é super comum, né? Então, talvez você possa ter aí um mestrado, uma especialização, um doutorado em outra faculdade, né? E essa forma de se regularizar é nesse caminho aí, bem simples, tá? Para se resolver. Beleza, vamos aí para a próxima questão. 24º exame de ordem da OAB. Henrique e Ruth se casaram no Brasil e se mudaram para a Holanda, onde permaneceram por quase 4 anos, tá? Então, se casaram no Brasil e foram para a Holanda e ficaram lá por 4 anos. Após um período difícil, o casal, que não tem filhos, nem bens, tá? Só tem ali uma caneta Bic, velha, mal acabada, né? Decide de comum acordo se divorciar. Decide de comum acordo, essa é a palavra-chave para resolver essa questão, se divorciar. E Ruth pretende retornar ao Brasil. Com relação à dissolução do casamento, assinale a afirmativa correta. Ele vem aí, letra A. O divórcio só poderá ser requerido no Brasil, eis que o casamento é realizado no Brasil. Letra B. O divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser reconhecido e homologado perante o STJ para que tenha validade no Brasil. Letra C. O divórcio consensual pode ser reconhecido no Brasil sem que seja necessário proceder à homologação. Letra D. Para requerer o divórcio no Brasil, o casal deverá primeiramente voltar a residir no país. Olha, essa é uma questão que provavelmente você pode se deparar aí quando você se tornar advogado ou advogada. E aí, já sabe qual é a letra? Tentem responder em casa. Qual é a letra? Vamos então aqui analisar item a item. Vamos lá. Ele diz, letra A, o divórcio só poderá ser requerido no Brasil. Tá certa essa afirmação? A resposta é não, tá? Então, não há impedimento desse divórcio ser promovido em outro país, no caso aí, a Holanda, tá? O que se prevê como competência absoluta do juiz brasileiro é o procedimento ali de partilha de bens que sejam situados no Brasil. Mas no caso aqui, a turma não tem nada, né? Ele não tem bens, ó, tá vendo? Não tem bens. Então, se eles tivessem bens situados no Brasil, aí o magistrado brasileiro, ele teria competência absoluta para processar e julgar essa questão por conta do artigo 23, inciso 3º do novo Código de Processo Civil. Então, e o inventário desses bens teria que ser feito também aqui no Brasil, tá? Em que pese o processo de divórcio poder ocorrer em qualquer outro país, esse inventário teria que ser feito aqui no Brasil, tá? Letra B. O divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser reconhecido e homologado perante o STJ para que tenha validade no Brasil. Isso também está falso, com base no parágrafo 5º do artigo 961 do novo Código de Processo Civil. A sentença estrangeira de divórcio consensual, já que a gente está falando aqui de comum, foi um divórcio em comum acordo, tá? Então, nesse divórcio consensual, ele vai produzir efeitos no Brasil, independentemente de homologação do STJ. Novidade importante para se desburocratizar fatos mais simples da vida das pessoas, né? Se há consenso, não há filhos e não há bens, fica até mais fácil, né? Não tenho que
não tem o que se litigar, né? Você só litiga se você tem algo a disputar. Se você não tem disputa de guarda, disputa de bens, então, né, divórciozinho aí consensual, que não precisa nem passar pela homologação do STJ. Vai no cartório direto e faz, tudo bem? Então, falso, tá? Não precisa ser reconhecido e homologado. Letra C. O divórcio consensual pode ser reconhecido no Brasil, sem que seja necessário proceder à homologação. Beleza, é a letra que a gente marca. Vamos também lembrar aí o artigo 733 do novo Código de Processo Civil, que dispõe que o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes, e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata esse artigo 731 do novo Código de Processo Civil. O parágrafo 1º do artigo 733 vai dizer que a escritura pública não depende de homologação judicial e vai constituir título hábil para qualquer ato de registro, bem como o levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Tá? Então, letra C é a letra que a gente marca. Letra D, para requerer o divórcio no Brasil, o casal deverá, primeiramente, voltar a residir no país. Não há nenhuma exigência nesse sentido, tá? Então, a letra C é a letra que a gente marca. Estão aí as fundamentações, tá? Vamos para a próxima questão. 24º exame de ordem da OAB. Roger, suíço radicado no Brasil há muitos anos, faleceu em sua casa no Rio Grande do Sul, deixando 2 filhas e um filho. Então, Roger, vamos sempre destacar aí, na sua prova, faça isso. Roger, ele é suíço, tá? Ele tem 2 filhas, todas maiores de idade, tá? Suas filhas residem no Brasil, as filhas residem no Brasil, mas o filho se mudaram para a Suíça, antes mesmo do falecimento de Roger. Então, o filho, antes de Roger falecer, ele se mudou para a Suíça, lá residindo. Então, o filho reside na Suíça. Roger possuía diversos bens espalhados pelo sul do Brasil e uma propriedade no norte da Suíça. Então, ele tem bens no Brasil, tá? E tem uma propriedade na Suíça. Com referência à sucessão de Roger, assinale a afirmativa correta. Quando a gente falar dessa questão de sucessão, vamos ter sempre em mente a LINDB, tá? Vamos utilizar ali o artigo 10º da LINDB para responder essa questão. Aí ele diz aí, ó, se o inventário de Roger for processado no Brasil, sua sucessão deverá ser regulada pela lei suíça, que é a lei de nacionalidade de Roger. Ó, como aqui tem muitos detalhes, vamos então analisar um a um já de imediato. Olha, essa afirmação está falsa. A sucessão, o inventário e o testamento de Roger vai ser regulado pela lei do Brasil, tá? Vai ser regulado pela lei do Brasil. Então, quando ele diz que a sua sucessão vai ser regulada pela lei da Suíça, isso está falso. Com base aí no novo Código de Processo Civil, no artigo 23, inciso 2º, bem como no parágrafo 1º do artigo 10º da LINDB, já que a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil vai ser regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não seja mais favorável à lei pessoal do decujus, ainda que o autor da herança tenha domicílio fora do território nacional. Então, como a questão não fala nada de qual é a lei mais vantajosa para os filhos ou herdeiros, então temos aí de forma clara que vai ser a lei brasileira que vai se aplicar com base no parágrafo 1º do artigo 10º da LINDB. Tá? Quando a gente fala de sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, se aplica a lei brasileira. Letra B.
A capacidade do filho de Roger para sucedê-lo será regulada pela lei suíça. Olha, opa, passei aqui, né? Olha, isso aí está correto, tá? Com base no parágrafo 2º do artigo 10º. É a lei que é a letra que a gente marca. Quando a gente fala de capacidade, tá? Então a gente vai utilizar aí o parágrafo 2º do artigo 10º, porque ele diz, ó, a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regula a capacidade para suceder, tá? Então a gente está falando aí da sucessão, tá? A sucessão em relação à capacidade, então será regulada a lei da Suíça. Por quê? Porque é a lei do domicílio do herdeiro. Onde é que ele estava? Ele estava aqui, o seu filho estava na Suíça. Beleza? Então, letra B é a letra que a gente marca. Letra C. Se Roger tivesse deixado testamento, seria aplicada, quanto à sua forma, a lei da nacionalidade dele, independentemente de onde houvesse sido lavrado. Olha, falso. É importante você saber onde que foi lavrado esse testamento, tá? Então, ó, se ele tivesse deixado testamento, esse testamento seria executado com base ali onde ele foi promovido, onde ele foi elaborado. É o que diz, é o que dispõe o artigo 23 e 2º do novo Código de Processo Civil, tá? Então, fica aí antenado com esse detalhe. Letra D. O inventário de Roger não poderá ser processado no Brasil, em razão de existirem bens no estrangeiro a partilhar. Errado. Pode sim, tá? Então, ó, pode sim ser processado no Brasil. Então, falso aí. Letra B é a letra que a gente marca. Se encontram aí as fundamentações do que a gente analisou aqui. Próxima questão, 23º exame de ordem da OAB. Em 22 de julho de 1997, foi promulgada a Lei 9474, que define os mecanismos para a implementação da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto de Refugiados, da qual o Brasil é signatário. A respeito dos mecanismos, termos e condições nela previstos, assinale a afirmativa correta. Ele vem, letra A. Para que possa solicitar refúgio, o indivíduo deve ter ingressado no Brasil de maneira regular. Ó, como é um pouco mais extenso, vamos analisar logo item a item. Isso aí está falso com base no artigo 8º, tá? Então, ó, mesmo com a entrada irregular no território brasileiro, sei lá, o cara entrou no porão de um navio, escondido, o cara entrou na área da bagagem, por meio da área da bagagem ali do avião, então entrou escondido no território brasileiro. Veja, a entrada irregular no território brasileiro não vai impedir que esse estrangeiro solicite refúgio e asilo, tá? Tanto o refúgio e o asilo podem ser pedidos, podem ser requeridos pelo indivíduo, mesmo que ele entre em nosso território de forma irregular, tá bom? Então, falso, com base no artigo 8º da Lei 9474. Letra B. Compete ao Ministério da Justiça declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição de refugiado. E aí, gente, certo ou errado? Olha, falso, tá? Não é o Ministério da Justiça, é o CONARE. O CONARE é que é a primeira instância, tá? Para se processar e julgar esse pedido de refúgio. A segunda instância é que vai ser aí o ministro da Justiça. Então, falso a letra B, com base aí no artigo 12, inciso 1º da Lei 9474. Letra C. O refugiado poderá exercer atividade remunerada no Brasil, ainda que pendente o processo de refúgio. Olha, isso está correto com base no parágrafo 1º do artigo 21, tá? Com base nesse dispositivo, a gente vai considerar essa questão correta, tá? Então, ó, ainda o CONARE analisando, ele já vai poder trabalhar aqui, inclusive com o pedido, já vai ser concedido para ele uma carteira de trabalho
provisória, tá? Para que ele não fique, inclusive, dependendo da assistência social do Brasil, gastando dinheiro aí de recursos públicos brasileiros. Então, é concedida aí uma carteira de trabalho provisória para ele trabalhar aqui em território brasileiro. Letra D, na hipótese de decisão negativa no curso de processo de refúgio, é cabível a interposição de recursos pelo refugiado perante o Supremo Tribunal Federal. Olha, falso. A primeira instância é o CONARE e a segunda instância vai ser aí o ministro da Justiça. Não confunda com pedido de asilo. No asilo, a primeira e única instância é o presidente da República. O presidente da República que vai processar e julgar, ouvindo ali o seu ministro das Relações Exteriores. Tudo bem? Então, questão correta aí é a letra C. Então, aí as fundamentações.